vídeo anterior eu falei da parte psicológica de Kuzuno Honkai e quais os truques para enganar uma pessoa facilmente persuadida eles usam. O que sobra é a parte melodramática, o que as pessoas realmente ligam em Kuzuno Honkai. Antes de mais nada eu tive liberdade de pegar o dicionário para justificar por que eu ter chamado Kuzuno Honkai de melodrama em vez de simplesmente drama. E eu quero deixar isso bem claro. Vamos lá, segundo o Mino Owais, drama é uma peça teatral, novela, romance, etc. que encena conflitos da vida real. Já melodrama é um drama popular caracterizado por sentimentos exagerados. Em outras palavras, Kuzuno Honkai é forçado, e eu não tenho nenhum problema em usar a definição literal da palavra. Logo, eu vou tratar dos diálogos comuns, por assim dizer, nessa parte, os diálogos que Kuzuno Honkai não nos vende como grande filosofia psicológica, apenas como conversações normais. E só um adendo, eu só assisti os 6 primeiros episódios, não assisti todos os 12. Então, se por um acaso todas essas coisas forem solucionadas nos próximos 6 episódios, então saiba que o que eu estou falando não se aplica a todos os episódios. Então vamos tratar dos personagens, pois eu adiei falar deles antes. Hanabi, eu realmente não entendo a personalidade desse protagonista. Colocar as piadas mais toscas com ela também não ajuda. Enfim, ela quer ter uma relação com Narumi. Como não consegue, ela precisa satisfazer o sentimento de vazio e por isso ela cria um namoro falso com o Mugi. Chega num ponto que ela acaba sendo persuadida por sua amiga Sanai e por causa disso ela começa a perceber que só está usando as pessoas e depois de como cada vez isso vai se tornando mais ineficaz para satisfazer o desejo dela. Narumi, a pessoa que ela gosta, só tem olhos para a Kani, e a própria Kani também sente necessidade de ser invejada por outra pessoa, e a Hanabi fica com inveja e obcecada em superar ela, e com isso ela vai seduzir um dos malucos aleatórios que ninguém sabe o nome, que ficou com a Kani e ninguém liga. Hanabi é a pessoa mais doente presente aqui. Eu simplesmente não entendo como tem gente que consegue simpatizar com ela. Assim como o autor fala em explorar o estado mental de qualquer um envolvido na história. Tem o Mugi, que é completamente desinteressante, ele tem interesse na Kani e da mesma forma, para preencher o sentimento de vazio, ele começa a ter um relacionamento falso com a Hanabi. Tem uns flashbacks que parecem tratar de acontecimentos relativamente recentes com uma amiga dele e os dois fazem sexo prematuro, mostrando que ele já usava as pessoas antes. De qualquer forma, ele meio que gosta dela, da garota que ele fez sexo, parece. Ao contrário da Hanabi, eu quase posso entender alguém simpatizar com o Mugi, afinal, ele pelo menos não é uma pessoa facilmente frustrada e parece possuir uma vida pessoal fora desses relacionamentos. O que não podemos dizer isso sobre a Hanabi de forma alguma. Sanai provavelmente é a pior personagem, pois ela foi criada justamente para atender o desejo de quem queria ver uma lésbica. E apenas isso. A menos que você considere a grande dilema moral dela que o autor acha que é profundo. A Kani é a vilã, é a professora que na verdade é uma pessoa podre por dentro, é quem a Hanabi inveja e quem o Mugi deseja. Vou deixar ela pra falar por depois. Narumi é o interesse amoroso real da Hanabi. E ele me deixou intrigado. Ele obviamente é a única pessoa aqui que leva a sério a moral estabelecida no relacionamento. Provavelmente vou problematizar agora, mas algo que até agora eu estou em dúvida é a motivação dele para namorar na Kani. A mãe dele morreu, então ele se apaixona pela Kani por causa que o cabelo dela lembra a mãe dele. Não querendo menosprezar o fato, mas qual exatamente a posição dele nesse relacionamento? É ambíguo, pois dá para interpretar que ele, na verdade, ele sente carência por não ter mais a mãe, então ele precisa de alguém para preencher isso, e a
Akane lembra a mãe, mas por outro lado, também dá a entender que ele meio que se apaixonou pela própria mãe, porque se fosse só carência ele não iria fazer sexo com a Akane, eu não sei. Ficou muito confuso, esse personagem foi pessimamente apresentado. Como eu disse antes, talvez seja eu problematizando, mas independente disso, uma coisa é certa, o autor não podia deixar o cara bonzinho sem nenhum tipo de pecado, já que ele é usado demais pra isso. Se pelo menos o monólogo dele sobre esses fatos fossem feitos de forma sutil e natural, talvez essas coisas não seriam um problema. Normalmente determina-se o quanto você gosta de um personagem pelas suas ações e personalidade. É o que todo mundo faz, e é justo. As ações e as personalidades dos personagens de Kuzuno Honkai são propositalmente detestáveis. Porém, não é nem isso que me incomoda, e sim o fato deles serem fracos, no sentido de que a motivação deles não tem sustento, pelo menos não nesse exato momento. Esses personagens têm problemas mentais horríveis, eu já entendi esse ponto. Mas como eles desenvolveram esse estado mental frágil? Que experiência eles passaram? E acima de tudo, como foi a maneira que eles pensaram e lidaram com esses acontecimentos para podermos entender qual foi a sequência lógica que eles fizeram para chegar no estado mental atual? Nada disso é dito, exceto uma única personagem. Mas se Kuzuno Honkai quer ser levado a sério, como esse grande seinen maduro, psicológico, intelectual, é óbvio que eles precisam mostrar como funciona a mente do personagem. O máximo que tem até agora é um pouco do passado da Hanabi, mas ainda nada que justifique essa carência doentia dela. Em contrapartida, Kuzuno Honkai já diz logo que um personagem é introduzido, qual é a motivação dele. Então, pelo menos entendem que introduzir a motivação é fundamental para a história, só que não são motivações completas. Principalmente da protagonista, que não dá indícios de que sequer passou por uma linha de raciocínio. Se a história precisa esconder isso para revelar só depois, então que dessem dicas de que é importante esconder essas informações no momento. Desse jeito, a única coisa a se concluir é que são pessoas que encaram situações normais de forma doentia por serem capazes de lidar com situações do dia a dia. Antes falei que tinha uma personagem que se salvava disso. No caso é a professora Akane. Ela acabou vendo o quanto a sua amiga ficou abalada por não ter sua paixão correspondida, e a partir daí criou o medo de ter que passar pela mesma coisa, de não conseguir a atenção de quem ela gosta. Logo ela começou a se desesperar por atenção e a ficar com qualquer tipo de homem por causa disso. E o resultado é ela se esquecer o valor do comprometimento que ela deveria ter numa relação. Cada componente dessa linha de raciocínio está interligado um ao outro, e isso é introduzido no episódio seguinte, que é revelada a verdadeira personalidade dela. Ela é a única personagem que tem uma motivação que dá pra acompanhar a linha de raciocínio, não necessariamente se identificar com ela, e sim ter uma lógica para as ações horríveis dela. O que é irônico, pois apesar dela ser de fato quem você deve mais odiar, os fãs direcionam todo o ódio nela, sendo que os outros personagens são moralmente piores pessoas. Kuzuno Honkai de fato entende a importância de apresentar o quanto antes a motivação e da carência desses personagens, assim como não vê a necessidade de esconder essas informações. O que ele não entende é que para isso precisa mostrar o que levou a esse motivo. O fato dessa ter sido a única personagem a ter uma linha de raciocínio reforça que ele só entende metade da regra, e que esta é a única exceção e foi uma coincidência acidental. E não é como se isso necessariamente demandasse muito esforço e suor do autor, ou iria desfocar o rumo da história. Por exemplo, o Evangelion faz isso no primeiro episódio de forma ridiculamente simples. Tem o garoto Shinji, ele provavelmente tem algum problema de relacionar com as pessoas, ele não se dá bem com o pai dele, e isso obviamente tem alguma influência nos problemas. Eles dão início de que há uma linha de raciocínio, não é apresentado instantaneamente qual foi ela, pois é importante para o funcionamento da história ela ser apresentada só depois, mas pelo menos já sabemos que existe. Pronto, simples, fácil e não levou muito tempo.
Mas absolutamente ninguém liga pra isso. As cenas de sexo, por assim dizer, é a verdadeira razão para alguém assistir Kuzu no Honkai. Não é pra pensar sobre os seus personagens ou aprender com eles, mas sim pra você ver eles fazendo coisas chocantes. E então as pessoas confundem chocantes com ousadas. Fazer algo te chocar não quer dizer absolutamente nada por si só. É preciso ter um diálogo ou uma representação visual para mostrar que essas cenas de choque têm algum propósito. E Kuzu no Honkai é sacana quando se trata desse tipo de cena, pois sempre o nível de controvérsia tem que estar sempre se elevando. Por exemplo, o protagonista começa com um namoro de fachada. Para elevar o choque ao próximo nível, ela trai o namorado de fachada por uma lésbica. O próximo relacionamento dela é ela traindo o namorado de fachada de novo e a lésbica por um homem aleatório. Mas antes teve uma lésbica? Como um homem aleatório vai ser mais polêmico que uma lésbica? É simples, ele não é um homem aleatório qualquer. Ele é um dos muitos homens que já se relacionaram com a Kani. Não só isso, como ele está traindo a Kani de propósito. O autor sempre de alguma forma espantosa consegue aumentar ainda mais o nível de controvérsia. O que você poderia dizer que é normal para uma história as coisas se elevarem. E eu concordaria com você caso tivessem explorado o relacionamento anterior para pular pro próximo, o que não fazem. E eu tive que ver gente dizendo que com isso Kuzu no Honkai é uma retratação realista dos medos que as pessoas têm sobre a relação sexual. O quê? Ninguém em Kuzu no Honkai tem medo de sexo. Aliás, a história é justamente sobre o contrário. É de que como essas pessoas são descontroladas, loucas por atenção. Elas não se sentem intimidadas durante essas cenas. Não! Esses personagens querem sexo apenas por satisfação. Isso sempre foi o objetivo. Eu nunca assisti uma novela por inteiro, mas eu sei que sempre no final de um episódio elas acabam com uma grande revelação. Semelhantemente de como Kuzu no Honkai tem sempre uma cena de choque no finalzinho. Mas até onde eu saiba, na novela não é nessa proporção. Uma cena de revelação não necessariamente é uma cena de choque ou traição. Então eu não acho que seja tão inflexível a ponto de ser sempre o mesmo tipo de revelação em todo o episódio de uma novela. E mesmo que fosse, pelo menos dura uns 40 minutos, que é quase o dobro do que um episódio de Kuzu no Honkai tem. Tem muito mais flexibilidade para trabalhar, para poder organizar as coisas a ponto de não parecer tão apelativo. Logo, mesmo levando Kuzu no Honkai como uma novela, que já é praticamente, ainda é uma que passa dos limites do exagerado, a ponto de ficar óbvio que são cenas de choque por serem cenas de choque. Porque é isso que sustenta a nossa popularidade. A apelação de mostrar a maior quantidade de cenas de choque, com cada uma sendo mais polêmica do que a anterior, num curto prazo de tempo, que é um curto prazo de tempo que não dá para trabalhar nenhuma delas. A única maneira de você achar essa prática um pouco menos inaceitável é caso você tivesse assistido de semana em semana, pois aí tem todo o tempo de espera que acaba camuflando esses defeitos, mais ou menos, para quem não presta atenção. Particularmente essas cenas de choque funcionaram em mim, pois eu achei nojento. Eu fiquei desconfortável. Então, conseguiram o que queriam. Mas elas são chocantes, pois vão contra os conceitos morais de onde eu vivo. E não por mérito da execução delas em si. Eu questiono que o real fator de choque das cenas de Kuzu no Honkai possa ser considerado zero, dependendo do seu ponto de vista. Suponhamos que você tenha um namorado ou namorada e você está traindo ele ou ela por outra pessoa do mesmo sexo. Você ainda iria sentir qualquer impacto das cenas de relacionamento da Hanabi e da Sanae, por exemplo, levando em conta que essa situação apresentada já é comum para você? E com certeza não tem impacto nos diálogos, pois eles são ignoráveis de tão vazios que eles são. Independentemente das chances desse acontecimento serem baixas na vida real. O fator de choque dessas cenas é patético se você for parar para pensar que é uma simples chacoalhada banalizada de conceitos morais da nossa sociedade, uma vez que esses conceitos não se apliquem a você. Em outras palavras, essas cenas são chocantes devido aos padrões estabelecidos onde você mora. E apenas isso.
Então, acabamos por enquanto, eu acho. Concluindo, Kuzu no Honkai é praticamente uma novela. Tem cena de sexo prematuro, tem traição, tem a vilã que põe muita inveja na protagonista. Kuzu no Honkai não é bom de forma alguma, mas apesar de ser superficial em diversos sentidos, para complementar, tem a fanbase que só piora as coisas. Até um certo ponto ele merece a fanbase que tem. Porém, é ridículo ver que quando conseguem fazer algo não ser tão melodramático, os fãs deploravelmente dão um jeito de ver as coisas de forma mais melodramática do que jamais seria. Porque com certeza os fãs não percebem os objetivos ridiculamente óbvios da história e eles começam a distorcer eles. E então surgem comentários completamente idiotas como: ai, mas eu queria que a Hanabi ficasse com o Mongi. O fato deles retratarem essa história de forma de que ela é algo super hardcore só faz ela parecer ainda mais casual do que já é. É o tipo anime que otakus babacas com idade mental de 10 anos usam como argumento de que os torna automaticamente pessoas mais inteligentes, mais críticas, mais conscientes e mais maduras. Em outras palavras, te torna uma pessoa melhor do que qualquer outra pessoa que não compartilhe do seu incrível hobby perfeito de assistir animes. Inclusive um hobby muito superior às terríveis novelas da televisão, que de forma alguma se assemelham a Kuzu no Honkai.